Bom, como muita gente pediu, hoje estamos aqui para refutar o vídeo do canal Milgras chamado Kaido, a criatura mais patética do mundo. Se distorcendo completamente os fatos do mangá, né, e usando uma liberdade poética para poder distorcer os fatos do mangá com o argumento de que é uma piada com fundo de verdade. Dessa forma ele pode falar que uma coisa é mentira, uma coisa é uma piada e outra coisa é verdade, para assim não poder ser refutado diretamente. Mas obviamente que a intenção do vídeo não é essa. Pois é. Ele basicamente começou o vídeo falando que ele sabe o propósito do meu vídeo mais do que eu mesmo. Você não ouviu errado. Bom, pra você que tá assistindo esse vídeo e não é um completo imbecil, vamos partir do princípio que um cara aleatório não saiba mais da intenção do meu vídeo do que eu mesmo, tá? Vamos partir desse princípio. E vamos lá, pra quem ainda não entendeu o meu vídeo do Kaido, ele nada mais é do que uma deciclopédia. Mas o que é uma deciclopédia? A deciclopédia nada mais é que um conteúdo humorístico e irônico. É tipo uma sátira. Você faz uma sátira sobre um personagem. Inclusive, eu escrevi a deciclopédia do Kaido, que foi base para esse vídeo, lá em 2022. Não só do Kaido, como eu escrevi de outros personagens também, e que eu ainda pretendo trazer para o meu canal. Eu só não coloquei deciclopédia no título, porque o site da deciclopédia de personagens tem muita coisa com preconceito e outras coisas duvidosas. E aí eu quis evitar ser associado a isso. E o outro motivo foi que eu pensei que todo mundo ia entender que era um vídeo de sátira. No vídeo eu extrapolo a performance várias vezes. Eu chamo o Kaido de canalha. Eu falo como se o Kaido existisse na vida real, como se eu estivesse direcionando o vídeo pra ele. Eu até coloquei uma foto do Zé Renato, que faz uns vídeos humorísticos nessas pegadas. E muita gente entendeu mesmo. Na verdade, foi uma bolha bem específica que não entendeu e ficou tentando refutar. A bolha do Power Scaling ou dos que são muito fãs do Kaido. Só que aí eles vão falar: ah, mas se é brincadeira, por que você responde sério os outros então? Bom, primeiro que não é porque meu vídeo é uma sátira que eu vou concordar com tudo que tá sendo dito por alguém que tá tentando defender o Kaido. Ainda mais quando vários desses comentários estão repletos de headcanons, mentiras e informações falsas. Igual esse vídeo que eu tô respondendo agora do Carmo P. Tá recheado dessas coisas, né, Carmo P? Você que fica usando scan fake, tradução fake pra enganar os outros. Mas calma que a gente já vai chegar lá. Vê ele invadindo a marinha sozinho, pra lutar contra todos os almirantes de uma vez. Você não vê ele atacando outros Yonko sozinho. Bom, aqui já começou uma mentira explícita. Pra quem leu o mangá ou, né, tá por dentro da situação sabe disso. E ele provavelmente sabe disso, mas omitiu a informação por puro hate ao personagem. Porque no mangá literalmente é afirmado. Ele desafiou sozinho a marinha e os Yonkous. E foi capturado 18 vezes, foi submetido a mais de 1000 sessões de tortura, etc. É literalmente afirmado. E lembrando, isso não é uma opinião das pessoas do mundo. Não é machismo. Isso não tem nada a ver com os personagens, é uma citação do narrador. Ou seja, do Oda, né? Do Oda que está escrevendo o mangá. É afirmado claramente. Ele desafiou sozinho a marinha e os Yonkous. Cara, olha esse salto lógico, que coisa bizarra. Eu falei que a gente não vê o Kaido atacando a marinha sozinho e enfrentando os 3 almirantes de uma vez. Ou fazendo a mesma coisa com o Yonko. Por exemplo, lutar com o Yonko e com a tripulação inteira dele sozinho. E ele responde que é mentira, porque na introdução do Kaido é falado que ele desafiou a marinha e os Yonko. Logo, isso é igual a falar que o Kaido invadiu a marinha sozinho e lutou com os 3 almirantes de uma vez. Ou com os próprios Yonkous. Porque ele ter desafiado sozinho a marinha e os Yonkous significa que ele lutou contra os 3 almirantes sozinho e os Yonkous com seus bandos. E vamos por partes, né? Porque é um salto lógico muito sem sentido. Primeiro que você desafiar alguém não necessariamente envolve luta. Por exemplo, o Luffy lá em Holy Cake desafiou um Yonko, a Big Mom. Mas ele lutou com ela? Não. Mas naquele momento ele já tinha desafiado o Yonko, mesmo sem lutar. Segundo, você desafiar uma entidade, o Yonko, a marinha, o governo, não necessariamente quer dizer que você lutou com o mais forte desse grupo. Por exemplo, o Luffy desafiou o governo mundial em Enies Lobby. Ele lutou com os 5 anciões e com o Imo? Não, ele lutou com a CP9. Ou no capítulo 4, quando o Luffy dá um soco no Hello Mapple, filho do Morgans, o Kobe literalmente fala: você tá tentando
puxar uma briga com toda a marinha ali, e depois quando ele e o Zoro derrotam todo mundo da base da marinha, eles já desafiaram a marinha. Isso quer dizer que ele lutou contra os 3 almirantes de uma vez? Não. Então esse painel aqui não prova em nada o Kaido ter atacado a marinha para lutar contra os 3 almirantes de uma vez. E o mesmo vale para os Yonkous. Não significa que ele enfrentou eles diretamente. E se teve confronto físico, não significa que foi literalmente com eles. Pode ter sido atacando um território deles, atacando uma frota deles, igual o que ele fez com a marinha. Eu já deixei escrito lá atrás no vídeo, mas vale a pena falar diretamente. É mostrado no flashback do Kaido que ele se deixava capturar pela marinha e depois se soltava e afundava os navios de guerra da marinha. Isso já seria desafiar a marinha. Ele não necessariamente precisava lutar com os 3 almirantes de uma vez. Você não vê ele se atirando no mar, porque ele tem uma Akuma no Mi e não vai conseguir nadar. Vamos lá, por que o Kaido não se atirou no mar pra se matar? É simples, ele tem a Akuma no Mi do peixe, a Wowo no Mi modelo Senryu. Aqui temos a primeira grande pérola do vídeo. O Kaido não se joga no mar porque ele tem a fruta do peixe e ele ia ficar respirando embaixo da água. E isso nunca foi falado ou sequer dado a entender dentro do mangá. Mas aí eles falam, não, a fruta do Kaido é a fruta do peixe. É baseado no conto da carpa que subiu a cachoeira e se transformou num dragão. E sim, isso é verdade. O problema é que ser baseado ou inspirado em alguma coisa não significa que vai ser literalmente a mesma coisa. A fruta do Kaido nunca foi uma carpa. Ele nunca foi um peixe antes de virar dragão. Ele sempre foi um dragão. Ai, mas é a fruta do peixe, é óbvio que ele consegue respirar embaixo da água. Então vamos lá, cara. Na prática tem um personagem One Piece que é o Morgans. Ele tem a Tori Tori no Mi, a fruta do pássaro, modelo Albatroz. E eu nem preciso falar que a fruta dele é baseada e inspirada no Albatroz, né? E na vida real, o Albatroz consegue voar e inclusive é conhecido por ser especialista em voar. Ele voa super bem. Em One Piece, o Morgans, que tem a fruta do Albatroz, literalmente não consegue voar. Ele literalmente tem a fruta de um pássaro, que é baseado num pássaro da vida real, que consegue voar super bem, é conhecido por isso, mas ele, na obra, não consegue voar. Então afirmar que o Kaido consegue respirar embaixo d'água é literalmente sem base nenhuma, apenas um headcanon. E vamos supor que seja verdade, tá? Vamos supor que seja verdade. Ele ainda assim teria que se transformar para se jogar na água. Ele não faria isso se ele estivesse tentando se matar. Mas aí eu vi o Carmopê falar, ele não vai se transformar porque suicídio é um hobby, não é o objetivo de vida dele. Ele não vai jogar o objetivo de vida dele, que é fazer uma guerra no mundo, pra se matar. Porque o suicídio é um hobby. E sim, mesmo se eu ignorar a lógica de que hobby é uma coisa que você faz porque você quer, e o hobby do Kaido é literalmente suicídio, ou seja, ele quer se matar, ou seja, independente, ele já tá pronto pra jogar todas as outras coisas fora, caso o suicídio dê certo em algum momento, mesmo se eu ignorar essa lógica e aceitar esse argumento, então na verdade o Karma P concorda com o meu vídeo sátira do Kaido e acha que na verdade o Kaido não tenta se matar de verdade, igual eu falo no meu vídeo lá. O Kaido é invulnerável, ninguém consegue matar ele. As lanças se partiam ao tentar perfurá-lo, as cordas arrebentavam ao tentar enforcá-lo, a guilhotina quebrava ao tentar enforcá-lo. Tudo isso vai ser desmentido um segundo depois, quando temos a revelação da aparência do Kaido. E ele tem uma cicatriz em formato de X de 3 metros na barriga. Esse argumento é simplesmente patético. É simplesmente uma falsa analogia gigantesca. Ele tá comparando um ataque do Oden com Haki do Rei Avançado e Ryou, né, com lanças e guilhotinas. Porque basicamente ele tá falando que o fato do Oden ter causado uma cicatriz no Kaido refuta, né, o fato já pré-estabelecido de ele ser invulnerável a ataques comuns como de guilhotinas e de lanças. Aqui é simplesmente uma falta de interpretação absurda. Eu não comparo em nenhum momento as lanças e as guilhotinas com o golpe do Oden. Eu simplesmente estou falando do ponto de vista da introdução do Kaido.
onde o narrador vende uma narrativa que ele é invulnerável e que logo depois isso já cai por terra por causa da cicatriz que é mostrada alguns segundos depois. Isso eu tô falando da introdução dele. Aí depois eu até falo que depois a gente descobre que o Oden fez essa cicatriz. Mas em nenhum momento eu comparo essas coisas. Um subordinado do Barba Branca e do Roger, Kozuki Oden, que também é lendário, é monstruoso, mas vamos combinar, ele não é nenhum Roger e nenhum Barba Branca no auge, né? Ué, mas por que ele tá comparando o Oden com o Barba Branca e Roger no auge, se o Oden enfrentou um Kaido que não tava no auge? Qual que é o propósito desse tipo de analogia? Porque, como a gente já viu no mangá, o próprio Sengoku afirma que Kaido e Big Mom estão outro nível em relação a antigamente. Eles não eram nada comparado com agora, com atualmente. E também é afirmado pela Hina, que eles continuaram ficando mais fortes mesmo sem seu capitão. Então, qual é o sentido de você falar, mas o Oden não é nada comparado com o Roger e Barba Branca no auge? Sim, mas o Kaido também. O Kaido de 20 anos atrás, aquele Kaido jovem, também não era nada comparado ao que é atualmente. Vamos por partes. Primeiro, o Kaido de 20 anos atrás não era jovem. Falar isso é querer passar uma ideia de que ele era um novato ou algo do tipo de 20 e poucos anos. Não, ele já estava basicamente na casa dos 40, ele tinha 39 anos. Segundo, você achar que o Kaido atual é mais forte do que o de 20 anos atrás? É ok, é entendível. Agora, falar que o Kaido de 20 anos atrás não é nada comparado a esse Kaido atual, que a diferença é muito grande, aí já é uma grande mentira, porque as evidências apontam para o contrário disso. O Kaido de 20 anos atrás já era conhecido como invencível e também já era conhecido como mais forte. Além de que o Kaido que enfrentou o Oden também já era reconhecido pela Higurashi como uma pessoa que se tornou a personificação do poder. Além disso, a Big Mom fala que ela e o Kaido reinam como imperadores há pelo menos 20 anos, que é exatamente na época que ele enfrenta o Oden. Não só isso, como aprendemos em Holy Cake, que quando mais você enfrenta pessoas fortes e tem batalhas extremas, mais forte você fica. E o Kaido não teve isso depois do Oden. Não foi mostrado e nem falado. E quando ele luta com Luffy, ele mesmo dá a entender que faz muito tempo que ele não luta com alguém a sério. E o mais importante é que o próprio Kaido fala que o Oden é capaz de lutar com ele atualmente, porque ele fala no presente. Como na própria fala do Kaido, ele limita esse número de pessoas, porque ele fala, eu só conheço algumas pessoas que são capazes de lutar comigo. Obviamente que ele está falando de uma luta a sério. Isso é interpretação de texto básico. Não é porque o Oden tá ali que qualquer um pode enfrentar ele. É só ir lá e tentar enfrentar, mesmo se for muito mais fraco que ele. Não, cara. Isso é interpretação de texto básico. A não ser que você realmente acredita neste meme aqui e essa é a sua interpretação. Aí não tem muito o que eu fazer, né? Mas enfim, essa é a mais importante porque ela refuta basicamente tudo que as outras pessoas tentam falar. Porque o Kaido não mostrou forma híbrida nem haki avançado com o Oden 20 anos atrás. Beleza, o Kaido atual tem forma híbrida, tem haki avançado e ele sabe que tem, e mesmo assim ele coloca o Oden como capaz de lutar com ele. E como a gente sabe que o Oden morreu e não conseguiu evoluir, quer dizer que pelo menos o Kaido tá num nível próximo àquele Kaido de 20 anos atrás, e não essa distância toda. Agora, com base nas scans que você usou aí para provar que o Kaido cresceu em força, né? Bom, a primeira scan tá literalmente falando do Kaido e da Big Mom da época dos Rocks, onde o Kaido ali sim era jovem e novato, 38 anos atrás. A luta com Oden foi há 20 anos atrás, e a fala é especificamente sobre 38 anos atrás, quando eles eram dos Rocks. E sobre a fala da Hina, ela não tá falando sobre força individual deles, ela tá falando sobre influência, poder militar e esse tipo de coisa. É só você olhar o contexto da fala toda e da conversa que ela tá tendo. A fala dela, ela fala: mesmo sem o seu capitão, o poder deles continua crescendo. O que o Rocks, o capitão deles, estarem vivo ou não, ia influenciar no crescimento de força deles individual?
Segundo, quem tá falando é a Hina. Ela nunca viu a força do Kaido e da Big Mom de perto pra ter um comparativo de força individual deles. Como eu sei que vai ter muito malabarismo com isso que eu tô falando, eu fui pedir a opinião de um japonês lendo no original com as escrituras em japonês. E isso foi o que ele disse. Abre aspas. Está dizendo que mesmo tendo se passado 40 anos desde a queda do Rocks, Big Mom e Kaido, que estavam sob seu comando, só se fortaleceram em termos de poder militar e território. Então, se eles se unissem novamente, seria uma grande ameaça. Eu ainda pergunto se a fala é mais sobre poder militar e influência, e ele responde: boa pergunta. A palavra força por si só não é especificada. Não se refere claramente a poder militar, território ou força individual. Mas observando a conversa completa entre Garp e Hina, fica claro que Hina está se referindo ao nível geral de ameaça de suas forças. A fala de Garp, era deles, sugere que eles governavam não apenas com poder individual, mas com influência avassaladora e poderio militar. Então, no contexto, trata-se do crescimento da sua força organizacional, poder militar, território e o perigo do seu possível renascimento, não apenas de sua força individual. Claro, até porque a Hina sabe que os Yonkous são fortes. Mas isso é o senso comum. Ela não sabe literalmente a força deles para comparar o antes e depois. Então é claro que ela está falando sobre a força organizacional aqui. Como eu disse, é questão de interpretação. A Hina tá falando num tempo contínuo. Ela fala, o poder deles continua aumentando. Não tem como o poder individual, a força individual deles, ficar aumentando assim continuamente. A gente sabe que não funciona assim. Mas sabe que poder que funciona assim, que tá literalmente crescendo continuamente? O de influência, territórios e poder militar deles. A gente vê o Kaido literalmente financiando um projeto para fazer um exército de Ismael de Akuma no Mi Zoan. Não só isso, como o Kaido comprou os Numbers, que são os gigantes ancestrais de Punk Hazard, como falado pela Big Mom. Não só isso, como o Kaido literalmente queria colocar Nova Nigashima na capital para expandir as fábricas e transformar a população em uma fonte de trabalho imparável, assim tendo mais fábricas para produzir as suas armas. Assim como também é falado que a aliança do Kaido e da Big Mom, o próprio Kaido fala que é para tomar o maior poder do mundo, as armas ancestrais. E não viu essa narrativa só com o Kaido, como também vimos com a Big Mom. Ela literalmente financiava o Caesar para ele tentar gigantificar as pessoas e ela ter um exército de gigantes. Além, claro, do sonho dela de todo mundo ser gigante e sentar na mesa para ficar igual. Não só isso, como ela fala que ganharia imenso poder se aliasse com os gigantes, falando que derrotaria todos os Yonkous se tivesse eles como aliados. E aí que entra os casamentos, ela literalmente faz casamentos para fazer alianças e aumentar o seu poder. Com a Germa foi exatamente isso. Ela só queria o exército de clones deles e a ciência. Vendo como essa narrativa nos Yonkous de ganhar de poder através de influência, território, poderio militar, tá sempre presente na obra, é ter o mínimo de interpretação de texto, não é difícil. No próprio mangá é dito que, primeiramente, né, o Oden, que enfrentou o Kaido, é muito mais forte do que aquele Oden que enfrentou o Roger e Barba Branca. Ele voltou muito mais forte do que era quando saiu pra viagem, né? Isso aqui é uma grande mentira. O Oden que lutou com Kaido não é esse Oden que o narrador fala isso. O Oden que lutou com Kaido é o Oden de 5 anos depois disso. E nesses 5 anos, enquanto o Kaido se fortalecia em batalhas e crescia o poder militar dele, o Oden ficava só dançando, sem treinar, sem lutar com ninguém. Inclusive, tem um painel que mostra isso perfeitamente, que é a batalha do Kaido contra o Moria. Eu acho que o Oda fez isso de propósito, e ainda o narrador falando: durante todo o tempo o Oden dançou. E esses painéis são literalmente um do lado do outro. Por isso que eu acho que o Oda fez isso de propósito, pra deixar na nossa cara mesmo. Ah, mas as pessoas dizem que se for numa luta mano a mano, o Kaido ganha. Ele é a criatura mais forte do mundo. Tá bom.
Mas que pessoas são essas que dizem isso? Tá, que pessoas são essas? Eu lhe respondo, vamos lá. Primeiramente, na novel do Ace, que sim, é canônica, tem diversas afirmações de que é canônica, né? Vamos lá. A novel do Ace é canônica? Bom, diferente do que o Carmo P fala, não tem nenhuma fonte falando que é canônico. O que a gente tem é o seguinte: a gente tem essa scan do Sandman. O Sandman vai ser citado nesse vídeo mais pra frente. Mas a gente tem essa scan dele falando que os editores e os autores da novel conversaram com o Oda e consultaram eles em algumas coisas. E que a Shueisha falou que a novel é oficial. Mas até aí, nada de canônico também. Lembrando que oficial não é a mesma coisa que canônico. Só pensar, o anime é oficial, mas não é canônico. Os filmes são oficiais, mas não é canônico. Claro, o anime não é canônico em algumas partes de filler e tal. Jogos de One Piece são oficiais, mas não é canônico. E assim por diante. A gente tem um dos autores da novel falando que a novel do Ace é para preencher as lacunas do seu passado. Até aí também nenhuma confirmação de canonicidade. A novel do Zoro, que saiu esse ano, também é do passado dele, antes dele encontrar o Luffy. E também não é canônica. Mas quando a gente tem uma pergunta que realmente é direta e importa, onde o entrevistador pergunta: Oda Sensei está envolvido na criação da história? E o Soeda responde: tive uma reunião com Oda Sensei e os outros escritores com base no questionário que preparei. O pedido de Oda Sensei foi: quero que você crie o personagem do Ace usando o máximo da sua imaginação possível. Ou seja, o Oda deu total liberdade pro Soeda e os outros fazerem essa novel. Reparem também que quando pergunta se o Oda está envolvido na criação, ele não fala nem sim e nem não. Primeiro que se ele fala sim, ia ser mentira. Segundo que se ele fala não, ia matar o marketing da novel dele, não ia vender, ia cair no esquecimento. Então o que ele fala é coisas do tipo, eu consultei o Oda em algumas coisas, o Oda me deu os esboços que ele tinha da tripulação do Ace, e assim por diante. O que o Carmo P faz é o seguinte: ele entra num Discord que chama Punk Records, que é um Discord que é de scan de One Piece, fala sobre magazine, databook, materiais externos de One Piece no geral. Ele pega as scans de lá, vê o que o usuário comentou embaixo e replica para vocês como se fosse verdade. Reparem que esse Discord e consequentemente o Carmo P usam o Sandman como uma das fontes para falar sobre a novel do Ace. Se mesmo o Sandman, quando perguntado se as novels do Ace são canon ou não, responde: os editores da Jump disseram que essas novels são oficiais, mas ao mesmo tempo, Oda disse que queria que os autores das novels expandissem a imaginação o máximo possível, então não temos certeza se todas as informações das novels são canônicas ou não. E o Sandman tá falando sobre as duas novels do Ace, a desenhada pelo Boichi e a só escrita. Então assim, cara, quem fala com 100% de certeza que a novel é canônica e que tudo nela é canônico, não tá fazendo nada mais do que passar desinformação. Uma evidência fortíssima de que o Oda não estava envolvido na criação direta da história da novel do Ace é que recentemente foi revelado que o Ace derrotou um Shichibukai no seu passado, o Hanafuda, mas isso só foi dito no mangá recentemente e depois o Oda se aprofundou nesse tema em SBS. Isso não é mostrado nem mencionado na novel do Ace, que seria sobre o seu passado, né? Outra afirmação. Aqui a gente tem no Magazine 14, que eu já vou mostrar porque é canônico. Antes queriam, mas o Magazine não é canônico, não é canônico, você só pode usar. Calma lá. Mas enfim, é dito. Vamos lá, vamos falar sobre a canonicidade de databooks, magazines e Vivre Cards. E depois vamos voltar nas scans que o Carmo P mostra no vídeo dele e o que ele fala. Que é um show de bizarrice e ele não tem a menor ideia do que ele tá falando. Ele só joga as scans na tela e lê e acha que tá dando alguma informação. Mas o pior nem é isso. O pior é quando ele usa scan fake, tradução fake e mente deliberadamente. Mas calma que a gente tá chegando lá já. E vamos lá, como a resposta para a canonicidade desses materiais é muito mais complexo do que só um sim ou só um não, a gente precisa falar sobre 5 elementos antes. Esses 5 elementos são:
o Arthur da livraria de Ohara, o Sandman, o Greg, o Oda e a empresa chamada Caramel Mama. Vamos começar falando do Arthur, mas primeiro vamos saber quem é o Arthur. O Arthur nada mais é que um fã, assim como eu e assim como você. Mas, diferente da gente, ele é o criador de conteúdo de One Piece que mais tem inscritos no mundo, se eu não estiver enganado, tá? Ele também tem um site chamado Livraria de Ohara, com os mais variados conteúdos de One Piece. E todo esse trabalho e dedicação pela obra fez o Arthur trabalhar oficialmente com One Piece, mais especificamente no live action. Ele trabalhou no live action contribuindo com conteúdo de referência para o processo de escrita do roteiro, principalmente para a história, easter eggs e datas de cronologia. Agora vamos falar um pouco sobre o Sandman, que inclusive já foi citado nesse vídeo aqui. Para quem não conhece o Sandman, ele é um fã japonês que foi muito importante para a fandom do ocidente, porque ele trazia entrevistas, várias entrevistas do Oda traduzidas em inglês aqui para o ocidente e consequentemente as scans brasileiras conseguiam traduzir também por causa dele. Então se você já viu alguma entrevista do Oda, a própria novel do Ace traduzida amadoramente aqui no ocidente, foi esse cara que trouxe para cá. Cara, e é bizarro o tanto de entrevista que ele trouxe pra cá, pro ocidente. Eu acho que ele tem todas as entrevistas do Oda, mano. É bizarro. E tudo começou com esses dois. Mais especificamente com Arthur. Num tweet onde ele dizia o seguinte. Um artigo da Magazine de One Piece afirmou que Ryuma viveu há 400 anos. Mas as revistas são escritas por terceiros e geralmente não são confiáveis. Então é provável que seja um erro, já que não é mencionado em nenhum outro lugar oficialmente, nem mesmo na linha do tempo do Vivre Card do Ryuma. E aí o Sandman respondeu esse tweet do Arthur com o seguinte: sim, a One Piece Magazine especificamente diz 400 anos atrás, mas como o Arthur mencionou abaixo, não temos certeza se é canônico ou não, porque essas magazines / databooks, cartões Vivrecards, foram parcialmente escritos por funcionários de uma empresa externa chamada Caramel Mama. Sempre via eles dois falando coisas parecidas. Aqui tem mais uma do Arthur, dele falando: embora os artigos na Magazine de One Piece sejam aprovados e publicados pela Shueisha, os artigos editoriais neles escritos apresentam observações das perspectivas dos fãs que os escrevem. Portanto, sempre é bom encarar declarações como essas com cautela. E nessa declaração o Arthur tá falando especificamente daquele artigo na Magazine que chama o Shanks e o Mihawk dos rivais mais fortes. Enfim, eu sempre vi os dois basicamente falando as mesmas coisas sobre a Magazine e Databook e Vivrecard. Até que você encontra esse tweet do Sandman aqui, onde ele fala: as páginas de descrição do Databook não foram escritos pelo editor da Shueisha / Oda, confirmado pelo Greg. Então talvez seja uma boa ideia levar isso com cautela. Fãs japoneses não as usam durante discussões sobre a validade dos Vivres Cards. Aqui está a opinião do Greg. Reparem que ele cita o nome do Greg 2 vezes. Mas quem é Greg? Greg é um membro oficial da staff de One Piece. Ele trabalha com Oda desde 2017. Ele também virou conselheiro oficial do live action de One Piece. E segundo ele mesmo, o nome dele aparece nos créditos dos pacotes do Vivre Card. Não só isso, como ele tem uma seção própria no site oficial de One Piece, onde ele comenta os arcos. E lá ele é descrito como o rei mais forte de One Piece, com conhecimento comparável ao dos editores de One Piece, que são os editores que fazem One Piece junto com Oda. E esse mesmo Greg é o que confirma o tweet do Sandman falando que é preciso as informações, onde o Sandman fala que as páginas de descrição dos databooks
não são escritas pelo Oda nem pelos editores da Shueisha, e que ao invés de você levar como canon, você tem que levar com ceticismo e como se não fosse algo sério, e que os fãs japoneses não usam durante a discussão. E aqui está o que o Arthur falou sobre os Vivre Cards no fórum do Arlong Park, abre aspas. E quanto à validade dos Vivre Cards, eles já estiveram errados antes. Alguns sugerem que o colunista amador Arthur disse que o Oda aprova todos os cards. Não sei se o Arthur disse isso, mas como alguém cujo nome está realmente nos Vivre Cards que você compra, posso dizer que o Oda não fica sentado em sua mesa construindo os dados de cada card. Os cards são projetados e construídos por uma empresa de promoção externa. Sim, o Oda os aprova, mas isso não significa que ele verifique os fatos de cada card. Ele não tem esse tempo. No entanto, tenho quase certeza que ele foi consultado sobre o assunto ou que o seu editor foi informado sobre o conceito por trás de Yamato. Oda pode não trabalhar diretamente com os cards, mas o seu editor sim. Portanto, tenha cuidado quem você ouve sobre a validade deles. Ele falou da Yamato ali por causa daquela polêmica que deu do Vivre Card dela, que saiu gênero feminino e etc. Então, o próprio membro da staff oficial de One Piece, onde o nome dele aparece nos Vivre Cards, fala para você ter cuidado de quem você ouve sobre a validade dos Vivre Cards. Para ter cuidado sobre pessoas dizendo que o Oda checa tudo, que tudo é canônico sobre os Vivre Cards. Não é assim que funciona. Ainda complementa numa conversa com Arthur e o Sandman sobre os Vivre Cards o seguinte, abre aspas, eu diria que não é tanto uma questão de concordar, mas sim de aceitar, já que estes são os fatos. 1. O Oda não cuida de todos os aspectos. 2. As informações podem estar erradas, até mesmo o Oda. 3. Os textos descritivos são feitos por uma terceira parte. Qualquer coisa além disso é discussão de fãs, e é aí que entra o concordar e discordar. E sim, os textos atrás que vem no Vivre Card são escritos por uma terceira parte, não são canônicos. Mais uma vez ele confirmando o que o Sandman fala. Olha aqui, alguém perguntando pro Sandman sobre os textos do Vivre Card e o Sandman respondendo. Estes textos explicativos são escritos por uma empresa externa chamada Caramel Mama, não pelo Oda. Então, os fãs japoneses simplesmente os ignoram. Agora vamos voltar para aquele tweet do Greg e ver o primeiro ponto de novo, que é: o Oda não cuida de todos os aspectos. Ou seja, ele não tá falando que o Oda não cuida de nada, ele tá falando que o Oda não cuida de todos. E do que o Oda cuida? Bom, isso já foi revelado em uma entrevista com outro editor do Oda, que muita gente, inclusive o servidor do Punk Records no Discord e o Karmop, usam essa entrevista para falar que todo o Vivre Card é canônico, passando essa desinformação porque eles sequer leram a entrevista. E vamos lá, o que acontece é que durante a entrevista tem um título lá falando tudo supervisionado por Oda. Mas esse tudo não significa que é tudo do Vivre Card supervisionado pelo Oda. E sim no contexto da entrevista. Tudo que o editor do Oda estava falando que era supervisionado por Oda. Calma que vai ficar mais claro. Porque essa entrevista basicamente corrobora com tudo que o Greg falou. O editor do Oda nessa entrevista fala muito mais sobre o Vivre Card ser algo canônico que o Oda supervisiona na parte da frente, que é o perfil do personagem e a imagem que aparece dele ali no Vivre Card. Nenhum momento é citado os textos atrás, que são feitos por uma terceira parte. Olha só, primeiro ele fala isso. O Naito, o editor do Oda. Isso mesmo, ele disse que à medida que mais e mais personagens forem adicionados no futuro, ele gostaria de criar um livro de fãs que pudesse atualizar informações como a internet. É verdade que as informações são atualizadas com frequências, como personagens que ficaram mais altos ou cujo os bustos aumentaram de tamanho 2 anos depois.
ou personagens que apareceram depois. Então, publicar o livro de fãs toda vez exigiria uma quantidade considerável de esforço e tempo. Vocês perceberam as informações que ele deu aqui? Altura e bustos de personagem. Isso é literalmente na parte da frente do Vivricard, no perfil do personagem. E essa tradução nessa imagem que tá aparecendo no vídeo, ela tá meio errada, porque ela foi feita no automático lá do site. Mas aqui ele fala que o Oda supervisiona cada card. Mas o importante aqui é que mesmo nessa entrevista, o Naito sempre se refere ao Vivricard como algo canônico e que o Oda supervisiona nas partes de informação dos personagens. Segundo, a imagem que é mostrada no manuscrito do Oda para adicionar as informações no Vivricard é literalmente mostrado a foto da parte da frente bem no perfil dos personagens. E aí continua com o entrevistador falando: "Uau, o Oda Sensei está falando sério. Existe alguma informação original?" E o editor responde: "Há muitas coisas, como tipo sanguíneo e local de origem. Inclui também uns esboços de Oda sobre os cenários. Essa divulgação de informações está ultrapassando os limites." Aí lembra do tudo é supervisionado pelo Oda? É simplesmente uma referência a essa fala do entrevistador agora. Tudo isso é supervisionado pelo Oda Sensei? E o Naito responde sim. Mas esse tudo isso é sobre o que o Naito estava falando. O tipo sanguíneo, o local de origem, enfim, o perfil do personagem, não tudo do Vivricard. Repara que quando o Naito responde sobre as informações originais do Vivricard, ele não cita os textos atrás que são feitos por uma terceira parte, igual o Greg já confirmou, porque não são eles que escrevem, não é o editor da Shueisha, não é o editor do Oda, não são eles, são uma terceira parte que não é canônico, não são informações originais, não é deles, não dá pra levar como canônico. Então ele só tá se referindo a tudo que foi falado nessa entrevista, que é da parte da frente do Vivricard. Outra evidência disso é o próprio Oda, quando cita o Vivricard, ele fala dessa parte. Olha só, no SBS 110, que é bem recente, um leitor perguntou: "Eu adoro os membros da SWORD, então eu quero saber a idade e o perfil deles. O Drake estudou junto com a Kujaku e o Prince Gruss?" Aí o Oda responde: "Não entendi ao certo o que você quer saber exatamente sobre o perfil deles, mas eu posso dar suas idades e alturas. Informações mais detalhadas podem ser encontradas no Vivricard, Dicionário Visual de One Piece. Eu não vou ser maldoso e falar, eu quero que você compre. Então não vou escrever aqui na SBS. Mas as informações escritas lá são muito melhores. Não me entenda mal. Já que você pediu, eu vou responder. Aqui está." E aí ele só responde com a altura e a idade, porque no Vivricard é mais detalhado. Claro, porque no Vivricard tem. No Vivricard tem gênero do personagem, o nome do barco que ele navega, o aniversário, a idade, a altura, o signo, o tipo sanguíneo, como mencionado na entrevista do Naito, origem, como mencionado na entrevista do Naito, comida favorita e a voz do ator no anime. Ali do lado, na parte da frente, também tem as alcunhas do personagem, o clã ou a raça que ele representa e os tipos de haki que ele tem. Então, em resumo, o que é canônico nos Vivricards e em que informações você pode confiar neles? Bom, na parte da frente você pode confiar no perfil do personagem, que é esse quadro amarelo, e onde eu circulei aí. Ali onde fala a alcunha do personagem, qual grupo ele é afiliado ali embaixo, e os hakis dele, esse tipo de coisa. Basicamente, informações que compõem o perfil do personagem. E na parte de trás você pode acreditar nesses esboços, que são literalmente esboços do Oda de desenho dos personagens. E na linha do tempo eu não tenho tanta certeza, porque no Vivricard do Shanks era dito que ele se tornou Yonkou antes de conhecer o Luffy na Vila Fuchsia. Em algum momento antes de conhecer o Luffy na Vila Fuchsia. E isso só foi corrigido quando saiu no capítulo 957, anos depois que o Shanks só é Yonkou há apenas 6 anos. Mas como a linha do tempo são só informações pontuais durante a vida do personagem, meio que se encaixaria no perfil do personagem. Então eu acho que é ok você considerar canon também.
Aliás, foi nesses esboços atrás que praticamente teve um spoiler sobre a Bonnie do Kuma ser o pai dela. Que ali nos rascunhos tem uma nota conceitual do Oda falando: Vegapunk vai restaurar o meu pai, ou algo assim do tipo. Também são nesses esboços que a gente fica sabendo que no protótipo do Mihawk a alcunha dele seria clarividente. E os textos atrás são escritos por uma terceira parte. De novo, foi confirmado pelo Greg, que é da staff oficial de One Piece, e o nome dele, segundo ele, literalmente aparece no Vivre Card. A gente também tem o Sandman falando isso e falando que os fãs japoneses ignoram esses textos. Eu sei que muita gente vai torcer o nariz porque vocês ficaram usando a vida inteira esses textos para fazer power scale e validar a opinião de vocês. Mas fazer o que, cara? Vocês foram vítimas de desinformação e continuam sendo, né? Agora vamos explicar os databooks e as magazines, porque eu sei que você tá aí louco falando, não, os databooks são canônicos. Eu já vi, o Oda já falou em SBS que é canônico. Olha só, e aí você vai me mostrar essas scans aqui, né? Então, eu lamento informar, mas vocês que fazem isso, mostrando essas scans, só estão replicando a desinformação do Discord Punk Records e do Karma OP. Olha só o salto lógico que eles cometem lá naquele Discord e faz os outros replicarem essa desinformação. Eles postam essas scans e colocam escrito embaixo: o Oda confirmou que o databook é canon porque ele confirmou que uma informação é verdadeira no databook. Eles estão falando, o Oda reconheceu uma informação verdadeira no databook, logo todo o databook é canônico. Primeiro vamos relembrar o que o Arthur e o Sandman falavam. Eles falavam dos artigos em magazines e das páginas descritivas em databook. E essas scans de declaração do Oda que vocês usam para falar que o databook é canônico, literalmente corroboram pro que o Arthur e o Sandman e o Greg confirmou. Fiz questão de ir atrás de cada uma dessas páginas no databook, e nenhuma delas são artigos ou textos descritivos. Por exemplo, o personagem do databook Green que o Oda menciona do Capitão André é literalmente um esboço do Oda lá que tá no databook Green. Ele também aparece no databook Green na seção dos comandantes do Barba Branca. De novo, sem textos descritivos ou artigos. E os alienígenas que o Oda comentou sobre os companheiros dele no databook Blue. É literalmente na seção de personagens, onde está o nome do personagem. Eu sei que ali tá Olá Você, mas é Domo-kun o nome dele. Domo. E aí tem um resuminho dele embaixo. Na verdade, ele é um alienígena planejando conquistar a Terra. Algo que Oda Sensei inventou quando estava no ensino médio. Aí no final tem, um dos meus amigos é o Nuke, que é o que o Oda comenta lá no SBS. No databook ela, o que ele confirma as Akuma no Mi lá de Enies Lobby, daqueles capitães da marinha. É literalmente uma seção no databook de Akumas no Mis, que é ali, fala que tem o nome da fruta do lado e embaixo tem, é uma fruta do tipo paramécia, é capaz de se transformar em não sei o que, tipo um resuminho da fruta. Só, também sem aqueles textos descritivos. E nessa scan aqui, onde no final o Oda fala que SBS e os materiais bônus são para as pessoas que querem saber de tudo. A tradução tá errada, na verdade ele só fala de SBS e Vivricard no final. Aliás, se você digitar literalmente o termo que ele usa ali, você vai parar no site dos SBS. Revela o poder da Galete aqui, né, que ela tem a fruta da manteiga. Então, o que é canônico em databooks e magazines? Bom, você pode confiar em seção de Akumas no Mis, seção de personagens, óbvio porque são os personagens que o Oda criou, e esboços do Oda de personagens, esboços de lugares, esboços de Akuma no Mi, com as notas conceituais dele. Mas as notas conceituais também vêm junto com o esboço, geralmente em cima do desenho, do lado do desenho, e é escrito pelo Oda, não pela Magazine.
Se você vê páginas parecidas com essas coisas aqui, só ignora, porque foram escritas por terceira parte, não é canônico, tá? É geralmente o que vocês também usam para fazer power scaling e validar a opinião de vocês. Infelizmente, não são canônicos. Vocês foram vítimas de desinformação e acabaram replicando a desinformação. Ah, e a empresa Caramel Mama é literalmente a primeira a ser creditada nos databooks. Para quem ainda não acreditou nas palavras do Sandman e literalmente da staff oficial de One Piece. E na própria bio da conta da empresa está escrito: somos uma empresa de produção editorial que lida principalmente com artigos, olha aí, e publicações relacionadas a obras de entretenimento, como Dragon Ball, One Piece e Detetive Conan. Então assim, cara, parem de passar desinformação de Discord e de youtuber que não sabe nada. Que fazem salto lógico do tipo: ah, tem informação canônica no databook, logo todo databook é canônico. O mesmo salto lógico de eu falar que os filmes são canon porque tem informações canônicas. Por exemplo, lá no filme de Stampede, foi a primeira vez que a gente ficou sabendo que o nome da última ilha é Laugh Tale, não Raftel, porque foi escrito no Eternal Pose que aparece no filme, uma informação canônica, e o Oda participou do filme. Ou no filme Red, por exemplo, onde tem editores aí falando que foi o filme que o Oda mais trabalhou, até mais do que Strong World, e a gente fica sabendo da família Fickerland pela primeira vez. O filme praticamente confirma que o Shanks é dessa família. E isso é uma informação canônica que foi posto no mangá depois, mas primeiro foi no filme. E nem por isso a gente fala que esses filmes são canônicos, mesmo tendo participação do Oda e informações canônicas. Calma lá. Mas enfim, é dito: a fortaleza onde a criatura mais forte da história, Kaido, reside. Novamente, isso aqui, você não pode questionar a fonte. Não faz sentido você questionar: ah não, mas a fonte não é confiável porque é uma pessoa que não entende. Isso foi escrito pelo Oda, tá? Como a gente vê aqui no próprio Magazine 14 explicando de onde que saiu, isso aqui é um registro dos rascunhos do Oda, tá? Isso aqui são os esboços do próprio Aqui ele mentiu descaradamente. Isso não foi escrito pelo Oda, isso é um artigo da Magazine. Vocês podem ver até aí no original que não é uma nota conceitual do Oda. É um artigo de Magazine. E outra, a própria scan que ele coloca pra validar o que ele fala, na verdade desvalida. Porque literalmente fala que são esboços de lugares do Oda. E é o Nigashima ali que é um esboço do Oda. O artigo é da Magazine e não do Oda. E ele mentiu que isso foi escrito pelo Oda. Não foi. Mentira. E basicamente o Magazine é supervisionado pelo Oda, como a gente consegue ver aqui. Aqui ele tá mentindo, e mentindo feio com tradução fake, tá? Ele quis passar uma ideia de que o Oda supervisiona a Magazine, mas não é isso que tá sendo dito aqui. E o que tá falando, na verdade, é que o Oda vai supervisionar uma enciclopédia de Akuma no Mi que fica dentro da revista de One Piece. E fala que ele vai ter desenhos exclusivos pra revista também. Até pedir pro ex-tradutor oficial de One Piece confirmar essa tradução, tá? O Roberto. Aliás, sigam o Roberto aqui no YouTube, tá? Se inscrevam no canal dele. Ele analisa One Piece diretamente do japonês. Ele é o único do Brasil que faz isso aqui. Com excelentes traduções, inclusive. Vão lá se inscrever no canal dele. E quando você vai na própria Magazine ver essa enciclopédia, tem lá em cima falando que o Oda supervisionou os designs das Akumas no Mi. E é só isso. Não que ele supervisiona a Magazine como um todo. Tá vendo o tamanho da desinformação que esse menino passa? É só uma enciclopédia de Akuma no Mi que o Oda supervisionou. E aí quando a gente vai ver na página da Magazine, tá falando que o Oda supervisionou os designs das Akumas no Mi. E aí ele escalou pra o Oda supervisionou a Magazine com tradução fake. Que aliás, se você pegar a scan que o Carmopê postou, as palavras em japonês estão certas. Se você colocar no tradutor do Google,
vai falar lá sobre a enciclopédia das Akumas no Mi. Quem mentiu foi quem traduziu pro português e omitiu a informação. Aí eu já não sei se foi o Carmopê ou se ele foi enganado por alguém. Mas ele tá repassando a desinformação e fake news. Se eu não tiver enganado, essa scan que o Carmopê pegou é da Magazine 18, né? Tá se referindo ao Magazine 18. E os desenhos exclusivos do Oda pra Magazine também não são nada demais. Não comprovam em nada a canonicidade da Magazine como um todo dos artigos. É simplesmente esse desenho aqui do Caio da Big Mom na moto. Tá vendo como as coisas estão convergindo pra tudo que eu falei nesse vídeo e tudo que eu mostrei que o Sandman, que o Arthur e que o Greg falaram também? Depois disso, a gente também tem a Weekly Shonen Jump, que tem até mais argumentos para canonicidade, mas enfim. É dito que agora os únicos que sobraram são os dois mais fortes Yonkou, se referindo ao Kaido e Big Mom, afirmando que os dois são os Yonkous mais fortes. E ainda na mesma Weekly Shonen Jump é colocado Kaido o mais forte da história. Cara, mais um fake aqui. Dessa vez é a própria Scan que é fake. Ela foi editada e colocaram esse escrito aí de Kaido o mais forte da história. E a imagem verdadeira é essa, que tá literalmente impresso no físico, dá até pra ver um pouco da próxima página ali do lado. E também tá com marca d'água dos leakers de One Piece da época. Eles estão até hoje lá no Twitter trabalhando como leakers e falando sobre One Piece. Leakers, pra quem não sabe, é quem vaza essas coisas, vaza as imagens dos capítulos, vaza os spoilers. E esses eram os leakers da época que saiu essa scan. Claro, eu também fui perguntar para um japonês. E a resposta dele foi o seguinte: qualquer pessoa japonesa saberia dizer logo de cara que isso é fake. Aí eu falei, obrigado pela ajuda. E eu fui pedir ajuda de outro tradutor profissional, o Sodral. E a resposta dele foi: tá estranho sim. Furigana tá cortado. Aliás, se inscrevam no canal do Sodral também, que ele começou recentemente um canal aqui no YouTube. E ele também é tradutor profissional. Ele também forneceu a real tradução da imagem real, que é essa aqui. Seja com lágrimas ou sorriso, este é o fim. Qual será o desfecho dessa batalha levada ao limite? Essa é a real tradução da real imagem. E essa scan fake do Carmopê ia passar batido por mim. Eu nem ia notar porque a scan que ele usa depois pra falar que essas coisas são canônicas já seria o suficiente pra refutar ele. Foi um menino que veio na minha DM me avisar, que eu nunca tinha conversado com ele, ele veio me avisar. Shonen Jump vem diretamente do Road to Logitail 2. E de onde que vem a informação do Road to Logitail? No próprio databook é dito: após as intensas batalhas no país de Wano, a história atinge seu clímax. À medida que avançamos para a nova série, o livreto que investiga profundamente o estado atual de One Piece será incluído como apêndice em 4 edições consecutivas. Contará com trechos das notas conceituais de Ichiro Oda e incluirá esboços de designs super raros nunca antes vistos. Então, novamente, isso tudo é informação do próprio Oda, tá? Isso tudo é... Cara, é impressionante como ele usa uma scan que não prova em nada do que ele tá falando. A scan que ele usou simplesmente só fala que o Road to Laugh Tale contará com trechos de notas conceituais do Oda e também incluirá esboços de designs super raros nunca antes vistos. E isso nada mais é que os esboços do Oda que aparecem em Road to Laugh Tale com os trechos das notas conceituais dele, que eu circulei aí. Eu acho que ele não sabe o que é nota conceitual. É literalmente só isso, mano. Isso não comprova em nada do que ele falou que é canônico seja canônico. Apenas mostra que o Road to Laugh Tale tem esboços do Oda com notas conceituais. Ponto. O próprio castelo do Kaido tava no esboço do Oda. O Nigashima tava no esboço do Oda. Assim, cara, ele não tem a menor ideia do que ele tá falando. Ele usa scan que não prova em nada o que ele fala. E ele tem 11 mil inscritos e uma comunidade que segue o que ele fala cegamente. Olha o tanto de desinformação que esse menino gera. Outra fonte confiável que a gente tem é a sinopse do volume, que afirma que Kaido é o homem mais forte vivo. E por que a sinopse do volume do próprio mangá seria canônica? Acho que é óbvio, né? Mas existe a informação da Viz de que a sinopse foi revisada e aprovada pelo Oda. Tá? Então, quando eu bati o olho nisso, eu já imaginava que era fake. Então eu fui atrás e achei essa scan num fórum do Worst Gen, tá?
O mais antigo que eu achei dela foi no dia 18 de abril de 2023. Sem nenhuma fonte confiável, eu fui até no Discord do Punk Records para ver se eles têm essa scan, colocando como fonte ou alguma coisa do tipo, mas nem eles colocam isso como fonte lá. Mas eu achei um cara spamando isso lá, esse e-mail lá, falando como se fosse verdade, e os outros duvidando. Esse usuário que ficava usando o e-mail como argumento sempre falava a mesma coisa quando alguém duvidava. Ele falava alguma coisa do tipo: manda o e-mail você então e desmente eles. Manda você o e-mail. Sempre era essa mesma resposta em vez de dar a fonte para essa scan do e-mail. Um cara lá até chegou a falar que mandou e-mail pra vice e que ele está esperando a resposta faz 6 meses. Ah, aliás, no Discord eu também só achei esse assunto em 2023. Não tem nada depois disso e nem antes disso. Então, como é uma scan sem fonte, eu fui perguntar para a fonte mais confiável que eu conheço, que é o ex-tradutor oficial de One Piece, Roberto Rodrigues, que ele já trabalhou para a Shueisha. Então ele foi a mais confiável que eu tinha ali ao alcance para perguntar alguma coisa. E de novo, se inscrevam no canal dele, que ele faz análise de One Piece diretamente do japonês. Foi ele quem me forneceu as páginas do databooks com os créditos da Caramel Mama nas páginas de trás também. Se inscrevam lá no canal dele. E eu perguntei: Roberto, qual a chance disso ter sido forjado? Não a parte de cima, mas o e-mail da Viz. E ele respondeu: gigantesca. Nenhuma editora tem permissão para responder esse tipo de coisa até onde eu sei. Complicado isso aí, cara. Enquanto eu faço esse vídeo, eu fiquei pensando muito sobre como me venderam o Karmopay, que ele é um ótimo debatedor, que ele ia refutar tudo. E na verdade o que eu recebi foi: o Kaido não se joga no mar porque ele tem a fruta do peixe, várias desinformações, várias fake news e scans e traduções fakes. Foi isso que eu recebi. Outra coisa, isso é, acho que o mais importante que eu queria trazer aqui. Qual que é o motivo da recompensa do Kaido? No próprio mangá é afirmado: no respeito dos piratas por sua força individual. A recompensa do Kaido é por sua força individual, é só por ele. Agora, a gente vê a recompensa do Shanks, o que é dito? É dito sobre os tripulantes dele, né? Que o Beckman, o Hawks, o Yasop, todos eles são muito fortes, todos eles são renomados. Todos eles, essa é a tripulação mais balanceada que existe. E mesmo assim, mesmo que o Shanks é forte não por uma força individual, e sim por uma força coletiva, ainda assim ele tem uma recompensa menor do que o Kaido, que tem uma recompensa por força individual. Cara, o que me pega muito nessa parte é que ele fala que é o mais importante que ele queria trazer no vídeo dele, e ele prossegue falando uma mentira. Olha o salto lógico que ele faz. Quando o Branil fala sobre a recompensa dos Yonkos, ele faz um resumo de cada um. E na do Kaido ele fala que o Kaido é respeitado por outros piratas por causa de sua força individual. Aí ele falou isso e chegou à conclusão de: logo, a recompensa toda do Kaido é só por causa da sua força individual. Cara, não faz sentido nenhum esse pensamento, não tem nem lógica um negócio desse. E vamos lá, ao longo da obra a gente fica sabendo que o preço da recompensa também é por causa, além da força, também é por causa do perigo que a pessoa causa pro governo. Além disso, lá em Sabaody, achar que também dá mais motivos para a recompensa de uma pessoa aumentar, que é quando ela fala o porquê da recompensa do Kid ser maior que a do Luffy. E ela fala o seguinte: a razão pela recompensa do Kid ser maior que a sua é porque o seu bando mata e saqueia pessoas inocentes. E o Kaido literalmente tem todos esses requisitos para a recompensa dele: força individual, perigo para o governo e o bando dele saqueia e mata inocentes. Perigo para o governo, ele era literalmente um Yonko e tinha Rhodes Poneglyphs, e a base dele era literalmente num país que aos olhos do governo era um dos mais importantes do mundo. Tanto que o governo, quando o Kaido caiu, ele queria pegar o Wano para ser controlado por ele, porque eles, provavelmente o alto escalão, sabe que tem uma arma ancestral lá. E a marinha
Ela pensa que o Wano é perigoso por causa dos samurais, e o Kaido tinha um dos países visto por eles dessa maneira sob seu controle. E um dos comandantes do Kaido literalmente tem a alcunha de A Seca, que é o Jack, porque os lugares por onde ele passa parece que foram atingidos por uma seca por causa da destruição que ele traz. Ele também esqueceu de mencionar que o Shanks é um Yonko há só 6 anos e é o mais novo dos 4 até o Luffy ter sido Yonko. Ele era o mais novo e o Kaido reina como imperador há pelo menos 20 anos e mesmo assim o Shanks está na mesma casa de bilhão que o Kaido. Quer ver quem tá sendo covarde nessa situação? Quando o Oden morreu, o Barba Branca ficou sabendo anos depois, aí eles pensaram em ir pra Wano pra desafiar o Kaido por vingança, e não foram por conta das baixas que poderiam ter, certo? Cara, ele realmente acha que o homem é a tripulação que atacou Marineford inteira pra causar uma guerra, sabendo que lá tinha os Shichibukais, os almirantes e Garp Sengoku, mais milhares de soldados, ficaram com medo das baixas que aconteceria se eles atacassem o Kaido. Das baixas deles, né? Deles. E é claro que é uma mentira, é só você usar a scan original, oficial, em vez de uma versão prévia para tentar sustentar o seu argumento. A fala do Marco é muito mais abrangente, ele não tá falando só deles. Ele fala: você poderia imaginar o que aconteceria e quantos perderiam a sua vida? E aí é só ter o mínimo de interpretação de texto. Claro, eles sabem que eles vão ter baixas, mas ele tá pensando no povo de Wano, que é literalmente o país do companheiro deles. Eles iam arriscar a vida das outras pessoas inocentes e ainda destruir o país do Oden com essa guerra. Foi por isso que eles não foram. Se dependesse só da baixa deles, aí eles iriam, porque eles foram pra Marineford também. Ai, mas eu não concordo com essa tradução e nem com a sua interpretação. Tá bom, eu pedi para um japonês nativo traduzir e explicar. E a tradução dele da fala do Marco foi o seguinte, abre aspas. Nós pensamos em marchar para o ano muitas vezes, mas você pode imaginar o que aconteceria se a gente realmente se movesse? Os tipos de sacrifício que custaria? E ele complementa embaixo o que dá a entender do original. Ele fala: ele não está falando apenas sobre baixas dentro dos piratas do Barba Branca. Ele está se referindo às consequências mais amplas, como as pessoas inocentes em Wano sendo envolvidas no conflito, ou como as coisas podem escalar em uma escala global. De novo, cara, é interpretação de texto básico. Você não precisava ser japonês nativo para interpretar dessa maneira. Eu só trago eles aqui, a opinião do japonês aqui, com a tradução do original, porque eu sei que vai ter malabarismo de a sua interpretação está errada, a minha tá certa, que não sei o que. E eu ia terminar esse vídeo falando que eu sei que o Karma P vai reagir em live. Esse vídeo ou algum outro vídeo meu, eu ia falar pra ele me chamar, pra eu mostrar ao vivo como é fácil refutar o que ele fala e bater nos argumentos dele. Só que, cara, vale a pena um cara que mente toda hora, usa scan fake, usa tradução fake? Infelizmente não vale, porque eu já percebi que discutir com ele é a mesma coisa daquele negócio lá da síndrome do pombo enxadrista. Então não vale a pena, o melhor a se fazer é tentar ignorar o máximo possível as mentiras dele, por mais difícil que seja, e deixar ele e a comunidade dele na bolha deles lá, achando que estão certos. E é isso, galera. O vídeo acaba aqui. Obrigado quem assistiu tudo. Tamo junto.